Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E aqui agora, meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e vai gerar saúde mental, emocional e espiritual, ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus na parte 11, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte sentido: a depravação total da humanidade, Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20. O apóstolo Paulo está chegando ao fim de seu mais arrasador argumento: todos os homens são culpados diante de Deus. Ele, o apóstolo Paulo, já fundamentou sua tese, provando que os gentios, mesmo não tendo lei escrita, tinham uma lei moral dentro deles e o céu estrelado acima deles, mostrando-lhes a majestade de Deus. Uma vez que não deram glórias nem graças a Deus, antes se enveredaram pelos atalhos da idolatria e da imoralidade, tornaram-se passíveis de morte. Romanos 1, 18 a 32. De forma semelhante, o apóstolo Paulo desbancou a total pretensão dos críticos moralistas que julgavam e condenavam publicamente os gentios por seus grosseiros pecados, mas os cometiam em segredo, por serem hipócritas, pregando uma coisa e vivendo outra, não escapariam do justo juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 16. Com a mesma veemência, o apóstolo Paulo atacou a falsa confiança dos judeus, que se julgavam melhores que os demais homens, refugiando-se na lei e na circuncisão, acreditando que Deus os trataria com favoritismo. O apóstolo Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa tola pretensão, lançando assim os judeus na mesma vala comum dos demais homens, provando que eles eram tão culpados diante de Deus quanto os gentios pagãos, e tão inexcusáveis quanto os críticos moralistas. Romanos 2, 17 a 3:8. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Finalmente, o apóstolo Paulo chega ao ponto mais alto de sua tese teológica. Seu propósito é provar que todos os homens, sem distinção de raça, cultura ou religião, são culpados diante de Deus. O pecado atingiu a todos sem exceção. No julgamento divino, todos os homens estarão silenciados pela culpa. Romanos 3, 9 a 20. Em Romanos 3, 9, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, dá uma resposta e uma explicação que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O apóstolo Paulo chega aqui à primeira grande conclusão da carta aos Romanos. O gentio pecou contra a luz da natureza e da consciência, o judeu em desafio à lei revelada. Logo, o mundo inteiro está debaixo de condenação.
Vou destacar nesse versículo 3 pontos teológicos. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, uma aparente contradição. Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma. Em Romanos 3, 1 e 2, o apóstolo Paulo respondeu à pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, retruca o apóstolo Paulo. Agora, em Romanos capítulo 3, versículo 9, Paulo, responde de forma diametralmente oposta a uma pergunta aparentemente semelhante, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Romanos 3, 9, responde Paulo, o apóstolo. Essa contradição é apenas aparente. Os judeus têm muitas vantagens em relação aos gentios quando se olha para os seus privilégios e responsabilidades, uma vez que eles, os judeus, receberam a revelação escrita de Deus, mas nenhuma vantagem quando se olha para o seu julgamento, pois Deus não os tratará com favoritismo. Já parou para pensar nisso? Embora Paulo, o apóstolo, tenha insistido no valor dos privilégios gozados pelos judeus romanos 3:2, ele nega vigorosamente que estas vantagens melhorem sua situação diante de Deus em Romanos 3:9. Com privilégios ou sem eles, judeus e gentios têm igual necessidade da graça de Deus. Ou, em segundo lugar, uma dolorosa demonstração, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos. O apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores para o fato de que até aqui o seu grande propósito na carta era provar que tanto judeus como gregos são culpados diante de Deus. Tanto os que estão sob a lei como aqueles que desconhecem a lei são indesculpáveis diante de Deus. O pecado atingiu a todos e a culpa está sobre todos. Esta concepção da universalidade do pecado é o maior e o mais genuíno nivelador da humanidade. Diante de Deus, todas as pessoas estão no mesmo nível. Já parou para pensar nisso? Em terceiro lugar, uma terrível escravidão. Estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Judeus e gregos estão debaixo do pecado, esmagados sob seu peso, escravizados à sua tirania, dominados por suas algemas, condenados à morte por seu salário. O pecado está em cima de nós, pesa sobre nós, é um fardo esmagador. A expressão grega hypoamartian significa em poder de, sob autoridade de. Assim, o homem sem Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está debaixo das ordens, sob a autoridade, sob o domínio do pecado, incapacitado a escapar dele. Em Romanos 3, 10 a 18, Paulo, o apóstolo, utiliza uma prática rabínica ao ligar uma passagem a outra, formando uma espécie de colar de pérolas e trazendo à memória uma série de 7 citações do Antigo Testamento, Eclesiastes, Salmos, Isaías, com propósito de mostrar a depravação
total de todos os homens. Essa cadeia de passagem do Antigo Testamento, citada pelo apóstolo Paulo, é um material relevante, bem selecionado e inspirado. Essas várias passagens combinadas do Antigo Testamento, usada pelo apóstolo Paulo, formam um sumário unificado acerca da abrangente pecaminosidade da raça humana. A depravação total da humanidade pode ser vista a distorção e perversão do seu relacionamento com Deus, consigo e com o próximo. Vou compartilhar aqui agora para você que está conectado esses pontos teológicos. A depravação total refletida na relação do homem com Deus. Romanos 3, 10 a 12. Paulo registra, como está escrito, não há justo nem sequer um. Romanos 3, 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3, 11. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Romanos 3, 12. É interessante observar o uso de nenhum, não há todos, asseverando assim a universalidade da culpa humana. Ninguém é justo ou bom, uma vez que todos pecam por palavras e por obras, por causa de um estilo de vida que é mau e desastroso e não bom, já que lhes falta o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu quero que se lembre disso. O quadro que o apóstolo Paulo pinta é sinistro. Ninguém é justo, de fato, ninguém entende sua deplorável condição. E ninguém está tentando entender, nem mesmo procurando por Deus, a fonte de toda sabedoria e pleno conhecimento. O veterano apóstolo Paulo usa dois argumentos para provar a tese da culpabilidade humana, especialmente em sua rebelião contra Deus. Em primeiro lugar, a rebelião humana contra Deus é provada nas Escrituras. Romanos 3,10. Paulo apóstolo não busca nos anais da sociologia, nem nos estudos da antropologia, os argumentos para provar a rebeldia do homem contra Deus. Ele, o apóstolo Paulo, não percorre os corredores das religiões de mistério, nem vasculha o próprio interior. Quando se trata de provar a depravação humana, especialmente sua rebeldia contra o Criador, o apóstolo Paulo recorre às Escrituras, à palavra de Deus. Essa é a autoridade máxima, a Bíblia. A Bíblia não tem uma opinião entre muitas, ela tem a palavra final, um argumento irresistível e irrefutável. Apoiando-se na autoridade da Escritura, vai o apóstolo Paulo forçar o leitor judeu, o grego, a penetrar o próprio eu, reconhecer diante de Deus que está debaixo de pecado. Calvino alerta para o fato de que, se o apóstolo Paulo usou a autoridade das Escrituras para convencer os homens de sua iniquidade, aqueles que estão encarregados do ensino na igreja devem e precisam tornar-se muito mais atentos para não agir de outro modo na pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Pense nisso. Em segundo lugar,
A rebelião humana contra Deus é provada pela experiência. Romanos 3, 10 a 12. A linguagem do apóstolo Paulo é tanto de inclusão como de exclusão. Ele, o apóstolo Paulo, se refere a todos ou a nenhum sequer. Ao fazer o diagnóstico espiritual da condição humana, o apóstolo Paulo usa tanto uma descrição negativa quanto positiva. Diz ao mesmo tempo que não há nenhum justo, ninguém que entenda, que busca a Deus, o faça o bem, e que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Esses versículos de Romanos 3, 10 a 12, indicam que todo o seu interior do homem está sob o controle do pecado. Sua mente não há quem entenda, seu coração não há quem busque a Deus, e sua volição não há quem faça o bem. Pense nisso. Paulo, o apóstolo, identifica 5 elementos da rebeldia do homem contra Deus. Primeiro, a injustiça é praticada por todos. Romanos 3,10. Nenhum homem consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos estão aquém do padrão da perfeição. O pecado é transgressão da lei. Essa transgressão torna o homem culpado diante de Deus, essencialmente injusto. Segundo, o obscurantismo intelectual atingiu a todos. Romanos 3,11. A mente do pecador tornou-se obtusa e obscurecida para compreender as coisas espirituais. O diabolos cegou o entendimento dos incrédulos. Mediante a graça comum, o homem consegue grandes avanços na ciência e é capaz de extraordinárias façanhas, mas espiritualmente ele, o homem, vive imerso no mais tosco obscurantismo. O apóstolo Paulo se revoltou com a idolatria de Atenas, a cidade mais culta do mundo antigo. Ele, o apóstolo Paulo, considerou a cultura dos grandes corifeus da filosofia grega como tempos de ignorância. Atos 17:30. Terceiro, a vontade adormecida é a marca de todos. Romanos 3:11. A inclinação do homem natural é fugir de Deus, insurgir-se contra ele. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se os gentios pagãos cometem o pecado da idolatria, os judeus religiosos se entregaram à antropolatria. Aqueles adoraram a ídolos, estes adoram a si mesmos. A impiedade é a essência do pecado. O pecado é revolta contra Deus, é destronar Deus, é autodeificar-se, é a atrevida determinação de ocupar o trono que pertence somente a Deus. Ateísmo prático é essa atitude de não procurar em temer a Deus. O ateu teórico diz que não há Deus, e o ateu prático age como se Deus não existisse. Quarto, a apostasia é a ação de todos. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:12. O apóstolo Paulo diz que todos se extraviaram, em vez de reconhecerem a majestade de Deus na obra da criação, perverteram o culto a Deus em vil idolatria. Essa apostasia não foi por falta de luz, mas por rebeldia deliberada.
o homem sacudiu de sobre si o jugo de Deus. O homem abandonou a fonte da vida para cavar cisternas rotas. O homem abandonou o Deus verdadeiro para se prostrar diante de ídolos criados por suas próprias mãos. Quinto lugar, a futilidade moral é uma prática de todos. Abandonar a Deus desemboca em degradação moral. A impiedade deságua na perversão, porque os homens abandonaram a Deus, chafurdaram no pântano nauseabundo das práticas mais aviltantes. Todos os homens deixaram a prática do bem para se entregar à prática do mal. A expressão se fizeram inúteis, acheiram, tem no grego a conotação de inutilidade e no hebraico a conotação de corrupção, como o sal que perdeu o sabor ou a fruta podre que não serve mais para nenhum propósito útil. Assim, os homens são vistos todos como estragados. Já parou para pensar nisso? A depravação total refletida na relação do homem consigo próprio. Romanos 3, 13 e 14. Paulo faz um diagnóstico do estado deplorável em que o homem se encontra. O pecado atingiu todo o seu ser, corpo e alma. O pecado enfiou seus tentáculos em todas as áreas da vida. Razão, emoção e volição. Não há partição no corpo humano. O homem está chagado da cabeça aos pés. Seu corpo é uma fábrica de pecados. Todo o seu ser está rendido ao pecado e ao serviço do pecado. Vemos aqui a natureza destruidora do pecado, a capacidade que ele tem de infestar a nossa vida, pois afeta todas as partes da constituição humana, todas as faculdades e funções, inclusive nossa mente, emoções, sexualidade, consciência e vontade. Pense nisso. Se o apóstolo Paulo desejasse dar um catálogo completo de pecados, poderia ter citado os pecados de sexo, adultério, homossexualismo, lesbianismo, perversão, bestialidade, prostituição, estupro, luxúria, pornografia e obscenidade. O apóstolo Paulo poderia ter mencionado os pecados associados à guerra, destruição de inocentes, atrocidades, câmaras de gás, fornos crematórios, campos de concentração, tortura, sadismo. Paulo, o apóstolo, poderia ter registrado os pecados do casamento, infidelidade, divórcio, espancamento de mulheres, tortura mental, abuso de crianças. Acrescente a esses os crimes de assassinato, mutilação, roubo, arrombamento, fraude, vandalismo, corrupção. E ainda mais os pecados da língua, profanação, piadas imorais, linguagem obscena, maldição, blasfêmia, mentira, fofoca, calúnias. Outros pecados pessoais são embriaguez, dependência de drogas, orgulho, inveja, cobiça, ingratidão, ódio, racismo, quebra de votos. Que necessidade
teríamos mais para provar a depravação humana, sem usar uma lista exaustiva de pecados. O apóstolo Paulo poderia reunir apenas os pecados da fala, da comunicação, para mostrar a gravidade dessa depravação total. Esses membros e órgãos do nosso corpo foram criados e dados a nós para que, por meio deles, pudéssemos servir as pessoas e dar glórias a Deus. Em vez disso, porém, eles são usados para ferir as pessoas e oferecer rebeldia contra Deus. Essa é a doutrina bíblica da depravação total. Por depravação total, não estou dizendo que todos os homens são depravados em grau superlativo da mesma maneira, mas que todos os homens foram afetados em todas as áreas da vida pelo pecado. Ninguém é tão mau quanto poderia ser, e nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Fique de olho na triste descrição do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a garganta é uma sepultura ávida para enterrar as pessoas. Romanos 3,13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Paulo não tem uma visão otimista da natureza humana. Calvino diz que no homem há um abismo devorador de homens. Isto é mais grave que chamar o homem de antropófago, devorador de carne humana. O apóstolo Paulo diz que a garganta humana é um grande abismo, o bastante para devorar e tragar toda a humanidade. Em segundo lugar, a língua é uma agência de engano e mentira. Romanos 3,13. O apóstolo Paulo diz: com a língua urdem engano. A língua não é apenas o órgão da fala, mas o laboratório da mentira. A língua é o rei do disfarce. A língua é a dama do engano, a prostituta da sedução. Ela, a língua, fala coisas bonitas, mas esconde coisas horrendas. A língua bajula com suavidade, mas açoita com violência. Tiago, irmão do Senhor, diz que a língua tem poder de destruir. Ela, a língua, é como fogo e como veneno. Em terceiro lugar, os lábios são um reservatório do veneno letal. Romanos 3,13. Veneno de víbora está nos seus lábios. O apóstolo Paulo é contundente ao declarar: veneno de víbora está nos seus lábios. A cobra tem uma bolsa cheia de veneno letal na base de suas presas. Quando morde alguém, destila seu veneno e esse veneno mata. O pecado afetou de tal maneira o ser humano que um dos seus maiores distintivos, a comunicação, tornou-se um veneno mortal. Em vez de seus lábios destilarem mel, destilam veneno. Os lábios humanos são mais venenosos que a víbora mais peçonhenta. O veneno da cobra pode matar o corpo, mas o veneno dos lábios mata a alma. O veneno da cobra foi dado a ela por Deus. O veneno dos lábios é instilado aos homens pelo diabolos. O veneno da cobra pode ser transformado em remédio.
O veneno dos lábios só trabalha para a destruição. Você sabia? Em quarto lugar, a boca é uma fonte de águas sujas. Romanos 3,14. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Paulo apóstolo conclui: o pecado fez da boca uma fonte maldita, de onde jorra em catadupas ondas volumosas de maldição e amargura. Dessa boca não saem louvores a Deus, nem frases para edificação, mas palavras torpes, imorais, carregadas de maldade e mentira. Em vez de ser uma fonte da qual brotam águas doces para matar a sede dos sedentos, a boca é uma fonte poluída da qual escorre o fluxo nojento daquilo que é repugnante. A boca é a radiografia do coração. Ela fala aquilo que transborda do coração. O mal não está fora do homem, mas dentro dele. O mal não está apenas nas estruturas sociais, mas no interior do homem. A boca apenas vomita as sujidades que sobem do coração. A depravação total refletida na relação do homem com seu próximo. Romanos 3, 15 a 17. A depravação total atingiu não apenas a relação do homem com Deus e consigo mesmo, mas com seu próximo. Paulo apóstolo destaca 3 áreas. Em primeiro lugar, a falta de respeito pela vida humana. São os seus pés velozes para derramar sangue. Romanos 3,15. O homem sem Deus é pior que uma fera selvagem. O pecado o bestializou e o embruteceu. Ele, o homem, perdeu o amor natural e tornou-se um monstro acelerado. O homem tem pressa em derramar sangue. O homem mata aquele a quem devia proteger. Ele, o homem, elimina com equidade de crueldade aquele a quem devia amar. Nossa sociedade está atordoada com o avanço desenfreado da violência. Há guerras entre as nações, há guerras tribais, ideológicas, étnicas e religiosas. Há guerras nas famílias, nos partidos políticos e até nas igrejas. Nossas cidades estão se transformando em campo de sangue e arenas de morte. A vida humana está sendo banalizada. Os traficantes embrutecidos aliciam jovens incautos e depois os matam com crueldade. Os ricos avarentos oprimem os pobres e tomam com violência seus bens para viverem no fausto. Os juízes iníquos e corruptores vendem sentenças por dinheiro e condenam o inocente à morte, regidos pela ganância criminosa. A sociedade humana sem Deus está encurralada por suas próprias desventuras. Em segundo lugar, a falta de respeito pelos valores humanos. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Romanos 3,16. Por onde o homem passa, ele macula o chão onde pisa e contamina o lugar onde põe as mãos. O mal não está apenas nas estruturas, mas dentro do homem. O homem, não respeita a vida, a família, os bens alheios,
nem os princípios que regem a sociedade. Esse homem corrompido, ainda na contramão da solicitude e da moral, anda em contramão. O homem surge-se contra tudo que é certo e digno. No seu caminho há destruição e miséria. Ele, o homem, é como um terremoto que passa e a tudo devasta. Esse homem age sem consideração para com o próximo, sem medo de comprometer seu bem-estar ou até mesmo sua vida. Ele, o homem, oprime seu irmão e enche sua vida de infelicidade, de modo que o caminho marcado por tal procedimento é regado pelas lágrimas dos outros. Em terceiro lugar, a falta de respeito pelos relacionamentos humanos. Desconheceram o caminho da paz. Romanos 3,17. Em seu estado de rebeldia contra Deus, o homem destruiu a si mesmo e avançou como uma fera selvagem contra seu próximo, semeando ódio, inimizade e a desavença. Sua língua espalha veneno, suas mãos jorram violência, seus pés se apressam para o mal. Esse homem, em rebelião contra Deus, ergue muros onde deveria construir pontes, cava abismos onde deveria construir passagem. Esse homem, em rebelião contra Deus, fere com punhos cerrados a quem deveria acariciar, promove inimizades com quem deveria nutrir afeição, envereda-se pelos atalhos da guerra em vez de trilhar o caminho da paz. Fique atento à depravação total refletida no julgamento do réu. Romanos 3, 18 a 20. O apóstolo Paulo conclui sua tese levando os judeus e gentios à barra do tribunal de Deus. Ele, o apóstolo Paulo, ama o cenário de um tribunal no qual o homem pecador será julgado. Nesse tribunal, o réu é acusado e a sua culpa é tão evidente que nada pode dizer em sua defesa. 3 verdades teológicas são destacadas pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a causa da condenação do réu. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3,18. O temor de Deus é um freio que inibe o homem de se entregar ao pecado. O temor de Deus é um antídoto contra o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando o homem perde o temor de Deus, rende-se a toda sorte de corrupção. No ensino das Escrituras, o temor de Deus é o âmago da piedade e a sua ausência é o cúmulo da impiedade. É a falta do temor de Deus que iludirá o homem no pecado, afastando-se do arrependimento. É a falta do temor de Deus agora que vai levar o homem a temer e tremer diante de Deus no dia do juízo, quando ouvir do reto juiz a inexorável sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Em quarto lugar, a base da condenação do réu. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante
Deus. A lei aqui deve referir-se às escrituras hebraicas em geral. Os judeus que se vangloriavam na lei estavam condenados pela lei, uma vez que essa lei exigia o que eles não praticavam. Os gentios que pecam sem lei perecem, uma vez que não vivem de acordo com a luz recebida, a lei moral implantada em seu interior e a revelação natural ao redor. A base da condenação do réu é a absoluta justiça de Deus, uma vez que sua lei foi violada e sua justiça não foi satisfeita. Assim, todos os homens em todo o mundo estão debaixo do pecado e são tidos como culpados no tribunal de Deus. O contexto todo faz referência a um julgamento e veredito judicial. A culpabilidade pressupõe o desmantelamento da defesa. Até esse momento, a boca dos réus citados se movia incessantemente. Seu objetivo era transformar a sala do júri numa sala de audiências. Nesse momento, Deus toma a palavra na forma da lei e todas as bocas são tapadas. A figura usada pelo apóstolo Paulo é dramática, inesquecível e amedrontadora. Todo mundo está de pé diante de Deus, o juiz. Os registros são lidos e à medida que são lidos, a cada um dos acusados é dada a oportunidade de responder às acusações feitas contra eles. Entretanto, à medida que sua culpa vai sendo exposta, eles não têm o que responder. Sua boca é silenciada. O réu ouvirá sua sentença mudo, sem nenhuma palavra em sua própria defesa. Sua causa é indefensável. Sua culpa é notória e sua condenação é justa. A referência à boca fechada evoca a imagem do réu no tribunal, o qual, quando lhe é dada a oportunidade de falar na própria defesa, permanece calado, esmagado pelo peso da prova contra ele. Pense nisso. Em terceiro lugar, a impossibilidade da absolvição do réu. Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Paulo conclui sua tese acerca da culpabilidade do homem e encerra seu argumento mostrando a total impossibilidade de um homem sair absolvido do tribunal de Deus, fiado em seus méritos ou estribado em suas obras. Duas verdades teológicas merecem destaque em Romanos 3:20. Primeiro, a finalidade da lei. Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela a inescapável realidade do pecado, a natureza maligna do pecado, a força mortal do pecado e a culpa irremediável do pecado. A lei possibilita não a salvação, mas a ira. Romanos 4:15. A lei não foi dada com o propósito de justificar o homem, mas com o fito de provar sua culpa. O motivo pelo qual a lei
não pode justificar os pecadores é porque sua função é revelar e condenar seus pecados. E a razão pela qual a lei nos condena é que nós a quebramos. O principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lei lhes mostra o seu pecado para que, a partir desse conhecimento, eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquela semente abençoada. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A lei apenas faz o diagnóstico, mas não é o remédio. A lei é como espelho, aponta a nossa sujeira, mas não a remove. A lei é como prumo, identifica a sinuosidade. Tem uma parede, mas não a endireita. A lei é como farol, mostra o obstáculo do caminho, mas não o remove. A lei é como raio-x, revela o tumor, mas não remove. A lei é como um termômetro, diz quando a pessoa está com febre, mas não a cura. A lei é boa quando usada para produzir convicção de pecado, mas é impotente para salvar do pecado. Ouça agora a inabilidade da lei, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Paulo diz que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras. Tanto a lei cerimonial quanto a lei moral não podem justificar o homem diante de Deus, não porque sejam imperfeitas, mas porque o homem é imperfeito. A lei é boa, santa, justa e espiritual, mas o homem é pecador. Ele, o homem, não consegue viver à altura de suas exigências. A lei exige que o homem ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente e força, e a seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37-40. Mas o homem é incapaz de atingir esse padrão. O homem é culpado dos pecados de comissão dos pecados públicos e secretos. O homem está condenado por Deus, não só por causa do que ele diz e faz, mas por causa do que é, ou seja, por causa de seu estado pecaminoso. O homem está condenado. Sua condição é aquela de total desesperança e desespero. A doutrina da graça pregada pelo apóstolo Paulo se baseia firmemente em uma doutrina adequada do pecado, porque ele sabia que apenas a pessoa convencida de pecado tem interesse naquele que salva do pecado, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O texto de Romanos 3:20 é uma espécie de dobradiça na carta aos Romanos. Chegamos aqui ao final da apresentação do apóstolo Paulo da primeira metade do Evangelho. Paulo, levou a maior parte do capítulo 1, todo o capítulo 2 e grande parte do capítulo 3 para evidenciar que o homem precisa da salvação. Daqui para frente, o apóstolo Paulo abrirá um novo tema
em sua carta, mostrando como o homem pode ser salvo. Se o apóstolo Paulo tivesse parado sua carta aqui, o desespero tomaria conta da humanidade. Então, não haveria saída, o homem seria condenado ao desespero dos existencialistas e não vê esperança para o homem. No entanto, a graça de Deus, a porta da esperança, nos é apresentada. O caminho do retorno a Deus é apontado e a mensagem da salvação é anunciada. No momento de decisão, em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.